Fala galera, tudo bom com vocês? Chegamos ao capítulo 6 do livro de Atos e como nós vimos nos versículos anteriores, durante esse processo de formação da igreja, o povo vivia em comunidade e a depender da tradução que você use, no capítulo 5 diz que havia um só pensamento, havia um só coração, pois as pessoas viviam juntas em comunidade, faziam tudo juntas, unidas. E nós podemos ver que o número de participantes, o número de membros da igreja ia crescendo cada vez mais. E por conta desse crescimento, durante a divisão diária de alimentos, algumas viúvas não estavam sendo beneficiadas da forma correta. Mas era maldade? Não, de forma alguma. Isso acontecia porque o número de membros da igreja estava crescendo muito e os discípulos e apóstolos não estavam conseguindo dar conta da distribuição diária de alimentos. E no versículo 2 de Atos 6, nós vimos o seguinte: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passemos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quando eu li isso, eu lembrei de um conselho que Moisés ouviu lá em Êxodo capítulo 18. Você anota para ler depois. Moisés ouviu um conselho do seu sogro Jetro, porque Moisés, além de liderar Israel, ele também legislava sobre Israel. E ele também era o juiz de Israel. Então, as causas que o povo tinha levavam até Moisés para que Moisés pudesse decidir. Mas o sogro dele deu uma instrução: levante homens que tenham sabedoria para que você possa dividir a tarefa com eles. Porque assim você será beneficiado e o povo também. E as causas mais difíceis eles levarão até você. E dessa mesma forma aconteceu aqui em Atos capítulo 6. A direção que o Espírito Santo deu foi para que escolhessem homens que fossem cheios do Espírito Santo, que tivessem bom testemunho e que tivessem sabedoria para servir as mesas. Talvez você pense assim: mas servir a mesa é algo tão comum. Mas não importa qual seja a missão que você receba, você precisa do Espírito Santo para executar essa missão. E é o Espírito Santo que nos faz ter bom testemunho. E bom testemunho é algo de fundamental importância, porque nós somos as cartas de Cristo. Tem uma canção, que não é a canção de hoje, mas eu indico para você, uma canção que fala que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Nem todo mundo vai à igreja, nem todo mundo vai nem todo mundo vai à igreja, nem todo mundo lê a Bíblia. Mas pessoas que têm contato comigo, têm contato com você, precisam ver as escrituras em nós. Nós precisamos manifestar as escrituras. Nós precisamos manifestar o que a palavra diz. Nós precisamos manifestar o evangelho através das nossas vidas, para que vidas sejam impactadas pelo poder de Jesus, para que pessoas sejam impactadas por Jesus. Jesus dá para algumas pessoas o chamado ministerial. Existem pessoas que foram chamadas para servir na igreja. Existem pessoas que foram chamadas para servir ao reino, como muitas mulheres que serviam a Jesus através das suas fazendas, das suas riquezas, a servir o ministério de Jesus de forma financeira. Mas existem pessoas que têm outro chamado. Talvez o chamado, o propósito de Deus para você é que você seja um professor, é que você seja um jardineiro, que você seja um advogado, que você seja um dentista. Não importa o que você faça, precisa ser para a glória de Deus. E com o Espírito Santo dentro de mim, com o Espírito Santo dentro de você, nós vamos dar bom testemunho e vamos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, para a glória de Deus. É isso, como diz lá numa das cartas de Paulo aos Coríntios, que comais, que bebais, faça tudo para a glória de Deus. E nós precisamos fazer para a glória de Deus, para que pessoas sejam tocadas pelo Evangelho, para que pessoas sejam tocadas por Cristo. A canção de hoje é uma canção assim que eu amo demais, que é a oferta agradável da Cassiane. Os meus dons e talentos precisam ser para servir a Jesus. Os seus dons, os seus talentos precisam ser para servir a Jesus. Porque foi para isso que ele colocou dons em você. Foi para isso que ele te deu talentos.
para a glória dele, não é para engrandecimento próprio, não é para dizer, o que eu sei fazer, o que eu posso, não, mas é para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina a usar os dons e talentos que o Senhor nos deu para a sua glória, que a nossa vida seja para a tua honra, que a nossa vida seja para o teu louvor, que venhamos servir ao Senhor com toda a nossa alma, que venhamos glorificar o teu santo nome através da nossa forma de viver. Pai, nos guia, nos dirige, porque estamos aqui para servir ao Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E outra coisa, pare de dizer que você não tem talento, você tem sim. Talvez você ainda não tenha descoberto, mas Deus te deu um talento, Deus te deu uma missão e Deus te deu um propósito.